Boas-vindas a todos, minha gente querida. Muita paz para todo mundo, para o mundo inteiro. E começamos com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Nem sempre o mais talentoso é o mais hábil. A habilidade pede suor, disciplina, dedicação, comprometimento e seriedade. Toda habilidade é mantida com a força do hábito, motivo pelo qual deve ser reforçada e aprimorada constantemente. Quando alguém atinge a excelência na expressão de suas habilidades, uma força poderosa e contagiante passa a emanar dela, uma espécie de autoridade interior que se irradia no ambiente onde atua. Então, vamos nos tornar mais habilidosos para o bem, né? Desenvolvermos o hábito de fazer o bem com dedicação, com comprometimento, seriedade. E aí nós vamos contagiar todo mundo. Livro dos Espíritos. A gente entra num novo item aqui do capítulo da emancipação da alma. Chama-se Transmissão Oculta do Pensamento. É a transmissão de pensamento. E a pergunta que ele faz é: qual é a causa que uma ideia ou uma descoberta, por exemplo, apareça em vários pontos ao mesmo tempo? E ele responde: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento da sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando se diz que uma ideia paira no ar, se usa uma figura de linguagem mais exata do que se supõe. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. E tem uma nota de Kardec no final. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, mesmo a nosso contragosto, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Bom, tem duas situações aqui. Essa da descoberta das ideias que se expandem pelo mundo, aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo, e tem a ver com as preocupações de muitos homens, muitas pessoas. A mesma preocupação, eles podem até se reunir no mundo espiritual durante o sono e quando despertos as ideias vão pipocar em vários lugares. E aí é o que ele diz aqui, podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. A ideia paira no ar. E nessa nota de Kardec ele fala que a gente pode discutir durante o sono com outras pessoas aquilo que nos preocupa na vida cotidiana, na vida material. E as pessoas terem
uma intuição das nossas preocupações quando acordadas, que tem a ver com o que a gente tinha lido anteriormente nas perguntas sobre as visitas entre pessoas vivas, que a gente conversa durante, se visita, se encontra durante o sono com pessoas da nossa afinidade. Bem, isto posto, vamos para a Gênese. E na Gênese a gente entra num novo capítulo da Gênese orgânica. E ele começa falando sobre a formação primária dos seres vivos. Eu vou fazer um resumo para não ficar uma coisa de pouca importância para nós, que é muito científico aqui, muito para quem quiser estudar, vale uma leitura bem aprimorada disso aqui. Então ele fala como as espécies apareceram, ele começa falando sobre isso. E aqui, numa nota da editora, eles falam sobre Charles Darwin, que foi quem deu a maior contribuição para essas descobertas, falando sobre a origem das espécies por meio da seleção natural. O Charles Darwin é contemporâneo de Kardec. A gente deve notar isso. Então, o que Kardec diz aqui tem muito a ver com o que ele descobriu nas suas pesquisas científicas. Então, ele diz assim: ao longo dos séculos, o acúmulo de pequenas mutações genéticas acaba resultando em grandes modificações e aperfeiçoamentos se compararmos com a primeira geração daquela espécie, podendo surgir até novas espécies bem diversas da primeira. A teoria mais aceita atualmente é então a de que todas as espécies do planeta estão de alguma forma interligadas, das mais simples às mais complexas. E aí nós temos, hoje em dia, todo o estudo de genética que comprova tudo isso. Então ele começa falando do aparecimento das espécies, da formação dos primeiros seres vivos, e aí vai falar sobre a química, sobre os elementos químicos, que a combinação dos elementos químicos é que vão dar a possibilidade de vida ao se verificarem as combinações num ambiente apropriado. Então, a composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, uma combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. E aí ele dá o exemplo do oxigênio e do hidrogênio, que forma a água. Se tiver mais de uma molécula de um ou de outro, vai mudar totalmente a composição do elemento químico. E ele diz: em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatilizadas. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, estavam no ar. Foram precipitadas por efeito do resfriamento e sob império de circunstâncias favoráveis.
Então, essas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível se compreender a formação da Terra. A química lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia em outros pontos de vista. Aí ele fala da cristalização que deu a possibilidade de formação dos corpos sólidos. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono são os que desempenham o papel principal. Os outros entram acessoriamente. E aí ele vai discorrendo sobre essa matéria da química, da combinação dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais, não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. O que diariamente se passa às nossas vistas pode nos colocar na pista do que se passou na origem dos tempos, pois as leis da natureza não variam. E assim é o início desse capítulo. E vamos terminar então as nossas leituras com uma trovinha do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Essa é assinada por Lopes Filho, chama-se Confete. Enaltecer e louvar são quais remédios terrenos que não se deve aplicar nunca de mais, nem de menos.